Fala pessoal, meu nome é Bruno Mata. Hoje eu atuo como Senior Agile Coach no Sicredi e Kanban Trainer na Mindset Ágil, além de ser um dos cofundadores e administradores da Open Kanban Community. Nesse vídeo eu vou te explicar mais sobre o CFD, um gráfico muito conhecido na comunidade Kanban, mas que na prática poucas são as pessoas que conseguem interpretar, utilizar ou ainda montar esse gráfico da maneira correta. Esse vídeo, então, tem o propósito de esclarecer estes tópicos para que você, no seu dia a dia, consiga utilizar o CFD com mais de segurança. Bom, vamos para a prática. Esse é o desenho do CFD. E olhando só para os eixos e para a legenda, você já consegue extrair algum início de um entendimento. Vamos lá. No nosso eixo X, nós temos a data em que a informação é coletada. No nosso eixo Y, nós temos a quantidade de cards naquele fluxo. Na nossa legenda está sendo indicado que cada corzinha dessa é uma fase específica. Exemplo, esse azul meio esverdeado aqui é o backlog, esse laranja é o desenvolvimento, o verdinho é o waiting test, o amarelo é o teste e o waiting deploy está aqui em vermelho. Por último, nós temos a fase de dano. O que você pode perceber, então? Que vão ter momentos dentro do seu gráfico em que a área aqui do backlog está maior, está vendo que ela está maior? E a área vai ter momentos que vai estar menor. Depois cresceu de novo, depois foi diminuindo até que acabou. Pensa comigo, imagina que você está dentro de um projeto que tem um escopo fixo e que sofre um incremento de escopo no meio. Vê se esse CFD não está fazendo sentido. Esquece todas as outras partes do gráfico. Foca comigo só no tamanho dessa área do backlog, tá? O backlog no início de um projeto de escopo fixo começa grande, né? Já começa com os requisitos definidos. Depois vai diminuindo, diminuindo essa área, diminuindo, diminuindo. Do nada, como eu trouxe para você no exemplo, vai sofrer um acréscimo de escopo. Sofreu esse acréscimo, opa, cresceu de novo a minha área azul. Depois vai terminando, terminando tudo, terminando, terminando, até que a área azul ela zerou, ela não existe mais dentro daquele projeto, ou seja, nada mais está em backlog. Olha como isso faz sentido, né? E como o CFD ele mostra essa informação para a gente de uma maneira muito simples, muito direta. Agora, pega essa informação que eu te trouxe sobre o backlog e aplica ela às outras fases do seu fluxo. Percebe? Você tem aqui, dentro dessa fase laranja, um iniciozinho de um leve acúmulo de cards, que depois esse acúmulo diminui, aumenta um pouquinho de novo e depois continua bem pequenininho até o final do projeto. Se você parar para pensar, a cada dia você vai lá e tira uma foto do seu quadro de trabalho. Aí você vai lá, tirou essa foto, anotou a quantidade de cards, né, que você tem em cada uma dessas fases numa planilha. Conforme você vai fazendo isso dia a dia, você vai construindo uma série de fotografias juntas, que na prática vão produzir um filme para você. E esse filme vai te mostrar como a quantidade de cards em cada uma das fases do seu fluxo variou ao longo do tempo. Essa é a ideia central de um CFD. Aqui a quantidade de cards no backlog está grande, aqui está menor, aqui está maior e aqui vai a zero. Aqui existe um acúmulo de cards durante um bom tempo aqui no nosso eixo X. Existe um acúmulo de cards em teste, mas que depois se dilui. Aqui nós temos um início de um acúmulo em waiting deploy que se dilui, mas depois essa barriga que se forma, esse acúmulo de cards em waiting deploy, ele perdura durante um tempo. Essa informação, ela é a essência de um CFD. Onde estão os gargalos do meu fluxo? Onde os cards estavam mais ou menos acumulados? Vamos tentar olhar para como você montaria esse gráfico na prática, porque a partir disso o entendimento, obviamente, vai ficar muito mais fácil. Pensa numa tabela muito simples, tá? Que é uma tabela de exemplo, assim como é o gráfico, ok? E essa tabela é a tabela geradora do gráfico. A gente vai fazer um depara entre essas duas coisas já já. No dia 1 do 5, você foi lá e coletou para cada uma das fases do seu fluxo a quantidade de cards. Ah, mas eu só posso ter essas fases, eu não posso ter outras? Não, você pode ter as fases que você quiser. Isso aqui é só um exemplo, que tem como fases, né, backlog, desenvolvimento, esperando teste, teste, waiting, deploy e done. O seu fluxo poderia ser completamente diferente disso, não precisa ser nem aplicado ao desenvolvimento de software. Né? No seu projeto, inclusive, não precisa nem ser ágil. Lembrando do nome, né, da disciplina que a gente está tratando aqui, métricas de fluxo.
Não são métricas de software, não são métricas ágeis, são métricas de fluxo. Fluxos são aplicados em todos os lugares, ok? Fez essa primeira coleta, que é simples, né? Basta que você olhe o seu quadro de trabalho e anote a quantidade de cards. No segundo dia você fez a mesma coisa, no terceiro, no quarto, no quinto. Conforme você foi fazendo isso, a tabela foi ganhando corpo e, por consequência, o seu gráfico também foi ganhando corpo. Olha como existe uma correspondência, né, muito tranquila entre a tabela e o gráfico. No início, o seu backlog ele começa grandão, depois ele vai diminuindo. Olha o que acontece aqui. No início começa grandão, e se você fosse medir a diferença entre essa linha e essa linha aqui no final, daria exatamente 55 no início. Né? No marco aqui inicial, daria exatamente 55. E depois essa distância, ela não é mais 55, ela vai diminuindo. Até que ela chega muito próximo de zerar, que é esse momento aqui. Que momento é esse? É o momento do dia 13 do 5. Ok? Se a gente descer aqui, ó, 13 do 5. Vamos olhar o 13 do 5 aqui na minha tabela. 13 do 5 está aqui, ó. Nesse momento, tinham 5 cards no backlog. Todos esses cards que estavam aqui em backlog inicialmente foram passando para essa parte do gráfico. Não à toa que essa parte aqui, que é a parte do done, ela vai crescendo, tá vendo? Esse é o desenho do done, está crescendo cada vez mais e só cresce. E por que só cresce? Porque o nome do gráfico é diagrama cumulativo, beleza? Então a ideia é que as coisas só cresçam conforme o tempo passa. Legal? Por isso que montando, né, pegando essas informações todos os dias, vindo aqui, clicando em inserir, indo aqui, por exemplo, em gráficos recomendados, né, e selecionando, por exemplo, um gráfico de áreas empilhadas, você vai chegar exatamente no resultado que eu mostrei aqui do lado, ok? É um gráfico muito simples. Um ponto de atenção interessante na hora de você montar o seu CFD é que você precisa manter a ordem de trás para frente em relação ao seu fluxo, né? A gente não começa no done e vai para o backlog, né? A gente vai começar do backlog e vai para o done, mas aqui na tabela você monta ao contrário, da direita do seu quadro, ok, para a esquerda. Daí esse é o ordenamento correto. Bom, vamos olhar mais uma vez para o gráfico, então, para consolidar o entendimento do que aconteceu nesse fluxo. Agora, uma vez que você conseguiu entender como é que se monta um CFD, né? Basta fazer aquela anotação todo santo dia e depois gera um gráfico. Bom, no início do seu projeto, você tinha aqui uma maior quantidade de cards em progresso, que foi diminuindo ao longo do tempo, até que chegou numa pequena parcela do escopo. Logo quando bateu essa pequena quantidade, o escopo sofreu um incremento, mas ao longo do tempo ele é matado também. Ao decorrer do seu projeto, você nota dois grandes momentos de instabilidade, talvez, no seu fluxo de trabalho. E eles são muito visíveis, eu vou, na prática, sinalizá-los aqui para você. Existe esse primeiro momento. Eu vou, obviamente, colocar aqui da forma que você consiga enxergar, né? Existe esse primeiro momento dentro do seu fluxo, né? Percebe que aqui existe um acúmulo de trabalho entre essas fases, ou seja, o seu IP nesse momento estava alto. E aqui do lado direito também existiu um acúmulo. Depois disso, o trabalho, a quantidade de trabalho em progresso, ela fica muito pequenininha, muito bem controlada conforme o tempo passa. Legal? Mas nesses dois momentos nós temos um certo acúmulo. O acúmulo aqui, ele aconteceu um pouquinho em cada fase, né? Essa fase laranjinha, que é desenvolvimento, teve um certo acúmulo. A fase amarela teve um acúmulo mais expressivo. A fase vermelha teve um certo acúmulo no início. E nessa segunda parte, o maior acúmulo que nós temos é em waiting deploy aqui. Isso sinaliza um gargalo que aconteceu nesse momento do tempo. Ah, mas como é que tu sabe que as coisas estão acumulando? Se você ainda não pegou o esquema, me permita te facilitar com o desenho de pequenas linhas, né? Vamos apagar esses desenhos aqui, porque eu estava te sinalizando os picos, né, do gargalo, e deixa eu mostrar um esquema de linhas que vai facilitar bastante o seu entendimento. Percebe que aqui, ó, a sua quantidade de trabalho de cards nessa fase amarela, ela é correspondente a esse tracinho, ok? Vai chegar um dado momento que essa quantidade ela diminui. Tá vendo que o tracinho ele já não cabe mais na fase amarela, caiu praticamente pela metade? Ou seja, o IP nessa fase ele diminuiu pela metade. É assim que você vai lendo um gráfico CFD. Você vai vendo o tamanho dessas áreas ao longo do tempo. Tamanho ficou maior, significa um acúmulo de cards, é o que a gente chama de gargalo. Tamanho ficou menor, significa que o gargalo ele se dissolveu e agora o IP naquela fase é mais controlado.
Nesse gráfico, então, você nota 2 picos. Outra interpretação bastante interessante dentro desse gráfico CFD, dá para a gente fazer uma espécie de projeção, ok? Se você pega esse ponto até esse ponto, aqui, ó, eu vou até colocar a minha corzinha da linha de uma maneira um pouco mais forte, para conseguir te mostrar o que eu exatamente quero, né? E com uma espessura um pouco maior também, para que a gente consiga se entender. Veja que, dentro dessa linha pontilhada, você tem a projeção até esse momento do tempo, ok? Depois daqui, vamos supor que o seu desempenho ele continuasse o mesmo, então eu vou manter essa linha reta. Se você mantivesse o mesmo desempenho que você estava tendo até esse ponto do fluxo, o que aconteceria é que você entregaria essa quantidade de cards aqui, que eu vou sinalizar com uma outra linha pontilhada, ok? Desse momento até esse momento aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento ali que a gente já vinha fazendo, né? Vou colocar com uma cor um pouquinho mais forte, vou colocar com uma espessura um pouco maior e vou colocar tracejado para diferenciar do resto. Bom, essa era a sua vazão estimada, caso você mantivesse essa projeção. Isso estava acontecendo muito por conta dos gargalos que se acumularam nessa primeira fase e nessa segunda fase em que os gargalos se acumularam também. Ok? Nesses momentos, né? Para você não confundir a fase que eu me referenciei aqui é mais um momento e as fases aqui de cima sendo as partes do fluxo de trabalho. Bom, depois de um tempo, esse gargalo que se formou aqui, bastante expressivo em Waiting Deploy, ele foi dissolvido. Dissolvido e depois muito bem controlado. Esse gargalo não voltou a acontecer no projeto. A quantidade de trabalho em progresso, agora, ela está muito menor do que ela estava antes. E para notar isso, basta que você trace algumas pequenas linhas dentro desse seu CFD. Né? Não acredita em mim, não. Traça a linha aí também no seu exemplo, que a gente vai conseguir chegar no mesmo raciocínio. Tá? Olha como a quantidade de trabalho em progresso está pequenininha. Tá vendo? Pequena, pequena de novo, mais pequenininha ainda. Então, ela vai ficando muito mais controlada. Isso significa uma melhoria. Nós sabemos que quanto menor o trabalho em progresso, maior o foco que a gente tem, menor a incidência de erros, o menor estresse no sistema. Isso proporciona um desempenho melhor do fluxo. Então, se você compara a projeção inicial, olhando para esse momento, tá? Com a projeção que aconteceu na prática, você tem, digamos que essa intervenção que foi feita para dissolver esse gargalo e para continuar mantendo ele bem controlado ao longo do tempo, gerou isso daqui de resultado para você. Ok? Gerou essa diferença de vazão no seu resultado, certo? E isso daqui aconteceu porque você dissolveu esse gargalo e passou a controlar ele melhor. É assim que a gente, inclusive, observa melhoras, né, dentro de um gráfico CFD. Ou seja, nós temos aqui a projeção e a curva, de fato, da sua taxa de entrega. Você pode avaliar melhorias ou piorias com base nela. Né? Você tem aqui também a sua taxa de entrada ao longo do tempo, que no início foi zero, depois ela foi muito abrupta e depois ela foi zero de novo, nada mais entrou. Você tem momentos do fluxo, olha aqui, que essa linha ficou reta, tá vendo? Essa linhazinha vermelhinha ficou reta, em que você não entregou nada. A sua quantidade de cards no backlog não aumentou. Por que eu estou te dizendo que você não entregou nada? Olha só. Se você pega aqui essa linha azul, pega e traça ela até o final, essa é a altura, correto? Essa é a quantidade de cards em dano. Olha só como ela se manteve igual ao longo do tempo. E só a partir daqui ela começou a aumentar. Olha só, agora a minha linha azul já não representa a quantidade de cards que eu estou entregando. Significa que eu estou entregando mais. Então, linhas retas dentro do CFD significa que você não está entregando nada. Ou que nada está sendo, por exemplo, puxado ali para aquela fase. Né? Esse é o grande raciocínio. Bom, acho que com essa interpretação você consegue daqui para frente se virar mais com o CFD, mas me permita fazer uma espécie de revisão com você a este ponto do vídeo. Para que serve então o gráfico? Para visualizar a estabilidade do fluxo como um todo. O CFD nada mais é do que um filme da quantidade de cards que existiram em cada fase do seu fluxo ao longo do tempo. Olhando para o CFD constantemente, você consegue identificar gargalos e tendências no fluxo de trabalho. O que é necessário para construir o CFD? Muito simples, a gente passou por isso. A cada dia, logo depois da sua daily ou de qualquer cadência que você tenha,
consistentemente no mesmo horário, usando os mesmos critérios para coleta, você vai lá e vai anotar a quantidade de cards em cada uma das fases, todos os dias. O CFD não envolve muito esforço para montar, ele envolve disciplina. Essa é a parte mais difícil, ok? E quando utilizar essa informação? Esse é um ponto que a gente ainda não explorou, mas que vale bater um papo agora. Dentro da daily, por exemplo, não na cerimônia em si, né, na cadência em si, mas antes dela, por exemplo, é interessante, por exemplo, que você utilize o gráfico CFD para enxergar a tendência dos gargalos, os padrões históricos do que vem acontecendo, para que então você possa alinhar com as pessoas melhores ações. Aqui, vamos supor que você, nesse momento do fluxo, aqui no dia 13/5, deixa eu até inclusive traçar uma linha aqui para que a gente tenha uma narrativa melhor, né? No momento do dia 13, que é esse ponto aqui, você tem uma daily. Olha, daqui para trás o seu gráfico já se formou. E o que você pode ver de tendência, né? A tendência é que você não continue entregando nada e que a sua quantidade de cards em waiting develop, em waiting deploy aumente. Qual que é uma intervenção possível, né, para que seja feita com essas pessoas que compõem esse fluxo durante a daily? Pessoal, estamos com um gargalo muito grande em waiting deploy, já se formando há alguns dias e a tendência é que aumente. O que nós vamos fazer para não deixar esse gargalo continuar afetando o nosso fluxo? Quando vai ser o nosso próximo deploy? Existe algo que nos impeça de subir o que nós já temos? Há alguma dependência, há algum impedimento para isso? Ei, você fulano que ficou ocioso, não puxa nenhum outro card. Vamos controlar melhor a nossa quantidade de cards em progresso, dar vazão para essas coisas que estão acumulando no fluxo e depois você puxa alguma outra coisa? Ou caça alguma outra coisa para fazer além de puxar algum outro card, né? Existem várias opções possíveis. Então, essas são algumas intervenções que dá para a gente fazer com as informações que o CFD nos dá, né? Ele vai mostrar o gargalo, vai mostrar a tendência de formação ou de diminuição dele, e a partir disso você toma uma ação junto às pessoas. Dentro de uma retrospectiva, por exemplo, numa flow review da vida, discutir sobre o CFD é interessante, porque ele também vai te mostrar como o seu fluxo está evoluindo ao longo do tempo, se vocês estão minimizando ou não os gargalos que esse CFD mostra. Tá? É uma ótima oportunidade, por exemplo, para explicar sobre os efeitos do IP no fluxo de trabalho. É uma ótima oportunidade para falar que quanto menor o IP, maior o foco, menor a incidência de defeitos, menor o estresse, daí a gente vai conseguindo entregar as coisas mais rápido. O CFD conversa com você e utilizar ele no dia a dia serve bastante. Na verdade, existe uma coisinha que eu não mostrei aqui ainda, né? Mas que eu gostaria de puxar com vocês e depois a gente parte para a parte final do vídeo, que são as observações. Dentro aqui do CFD, eu já te mostrei algumas coisas, lembra? A taxa de entrada, né, que é essa linha mais acima, que aqui ela cresceu demais e aqui a taxa de entrada é zero. A taxa de saída, que basicamente é a curvatura dessa sua linha ou área de dano. O IP total, né, ou em cada uma dessas fases menores, mas eu não te mostrei uma coisa muito interessante, que é o cycle time médio aproximado aqui. Isso tem muito a ver, por exemplo, com a lei de Little. Se eu pego aqui uma linha na horizontal e traço ela, o que você pode ver aqui, né? Deixa eu melhorar essa linha para que a gente consiga enxergar ela de uma maneira mais clara. Eu vou colocá-la de laranja de novo, vou aumentar a espessura e vou deixar ela tracejada também, para que a gente possa diferenciar do que está ali. Legal. Isso daqui a gente está chamando de cycle time médio aproximado, ok? Veja como esse cycle time ele diminui ao longo do tempo. Aqui já está um pouquinho menor. Aqui o seu cycle time está menor ainda. Mais para frente, o seu cycle time permaneceu o mesmo, mas depois ele inclusive vai encurtando cada vez mais, né? Conforme o tempo vai passando, essa linhazinha que eu desenhei aqui, ela já não é mais tão verdade assim. E daí só vai aumentando a velocidade que você tem, né, dentro desse fluxo de trabalho aqui. Tá vendo que aqui, ó, tá bem pequenininho. E por que isso é verdade, né? Porque a gente sempre gosta de fazer essa correlação. Existe uma relação inversamente proporcional entre a quantidade de trabalho em progresso que você tem dentro de um fluxo e a velocidade que você tem dentro de cada uma das fases ou dentro do fluxo como um todo. E essa relação inversa ela pode ser notada pelo CFD.
quanto maior é essa barriguinha, né? Quanto maior é esse WIP, essas áreas aqui de trabalho em progresso somadas, maior vai ser a distância horizontal entre essa primeira linha e essa última linha. Então, essa primeira curva e essa última. Né? Isso mostra que, conforme o tempo, na verdade, conforme a quantidade de cards aumenta, o tempo para entregar esses cards aumenta também. Essa é uma conclusão que a gente tira ali da lei de Little, né? E aqui, olhando no CFD, também dá para verificá-la. Bom, vamos às observações finais. CFDs são extremamente sensíveis a como seu fluxo está organizado. E isso é óbvio. Se você, por exemplo, não tem uma fila visível, se você não tem aqui o waiting test, não tem o waiting deploy, cara, o seu CFD também não vai mostrar. E isso vai dificultar o seu entendimento sobre o fluxo. CFDs não fazem 100% do diagnóstico. O gráfico, na verdade, ele vai servir para nos guiar a tomar melhores, digamos assim, caminhos para entender o fluxo. Né? Ele vai fazer com que nós façamos melhores perguntas. Ao olhar para esse acúmulo de cards aqui em Waiting Deploy, você vai lá no contexto e vai poder perguntar para as pessoas, galera, por que o nosso Waiting Deploy já não tem vazão há um tempo? O que aconteceu nesse período aqui? Foi alguma dependência? Foi alguma janela imposta de deploy? Foi uma queda do ambiente? O que aconteceu? Ou seja, o CFD ele vai servir como um sinalizador para que você faça perguntas mais inteligentes aí no seu contexto, para que então possa entender melhor os problemas que estão acontecendo no seu fluxo. Terceiro ponto, quando alguma fase não aparece no gráfico, que não é o caso aqui desse exemplo, mas eu preferi trazer, existem duas causas possíveis. Ou as demandas elas estão passando rápido demais por aquela fase, ou elas estão pulando aquela fase. Então, é um sinal para você prestar atenção para saber o que está acontecendo. E se for o caso de estar pulando a fase, é sinal talvez de que aquela fase não faça mais sentido no seu fluxo. Tá. 4. CFDs normalmente não possuem nenhum decréscimo. Você está vendo que esse gráfico ele não decai, né? Nenhuma das linhas, nem o gráfico como um todo, ele não cai em nenhum momento. E quando algo cair, podem ser duas coisas. Se, por exemplo, aqui, vamos supor que essa fasezinha de teste, né, ela caísse, ela ou alguma outra, significa que algum card está voltando no fluxo. Agora, se essa, digamos, altura inteira, ela decaísse, significa que você tem um card a menos ou alguns cards a menos no seu fluxo, o que é sinal de cancelamento de algo. Então, quando alguma linha desce ou todas as linhas descem, ou mais de uma linha desce, ou o topo do seu fluxo, né, o tamanho da quantidade de card do fluxo inteiro, contando o backlog done, cai, nós temos ali o cancelamento. Existem essas duas opções. Ou cards estão voltando, ou cards estão sendo cancelados, ou seja, retirados do fluxo. Quinto ponto e último, quando um gargalo for identificado, é interessante de você pensar em três possíveis abordagens. E para isso, a gente vai falar aqui, por exemplo, sobre o gargalo de teste e também um pouquinho sobre o gargalo de waiting deploy. Aqui em teste, né, poxa, o que eu poderia fazer para diluir esse gargalo, para acabar com ele? O que eu posso sugerir para a minha equipe? Existem três abordagens possíveis, tá? Vamos entrar num seguinte exemplo. Você está lá com um acúmulo um pouco maior dentro de teste. O que você pode fazer? Aumento da capacidade definitiva. Ou seja, se você tem só uma pessoa testando dentro do seu fluxo, você pode contratar mais uma pessoa que testa. Ou seja, agora você está com o dobro da capacidade de fazer testes ali, ok? Segunda opção, né? Segunda lógica que a gente poderia seguir. Aumento da capacidade temporária. Ou seja, eu tenho uma pessoa só testando, os cards estão se acumulando. O que eu posso fazer? Pegar uma pessoa lá do meu desenvolvimento e levar ela para teste, para ajudar nos testes, para que os testes possam ter a sua vazão mais rápida para as próximas colunas do fluxo. Isso é o aumento da capacidade temporária. E a terceira abordagem, opção para que você pense aí no seu cotidiano, sempre quando os gargalos surgirem, é o alívio da tensão. Por exemplo, cara, o que está acontecendo nessa fase de teste aqui? Pode ser que dentro dessa fase de teste, a gente tenha, poxa, um acúmulo muito grande de cards, porque os cards estão vindo muito cagados. As coisas estão sendo mal desenvolvidas, não está legal, a bola vem super torta para o QA testar. Então, está achando muito bug, está demorando muito para testar. O que a gente pode fazer? Aliviar a tensão no gargalo, ou seja, melhorar o que chega nele. Melhorar a qualidade do que está entrando nesse gargalo para ser trabalhado ali. Nesse caso, seria a gente ter
critérios de aceite mais bem definidos e sendo seguidos pela galera de desenvolvimento, uma qualidade de código menor, cenários de teste já previamente definidos com ciência por parte dos desenvolvedores de quais cenários são esses, né, para poder corresponder a esse comportamento. Então, essa é a lógica do alívio de tensão. Você não coloca nenhuma outra pessoa para testar, nem temporariamente, nem definitivamente, mas você melhora a qualidade do que está chegando ali para que o trabalho possa realmente fluir melhor. Ok? Essas são 3 possíveis abordagens, mas existem, enfim, algumas outras possibilidades aí. Legal? Bom, pessoal, esse é o raciocínio dentro de um gráfico CFD. Espero que com esses 25 minutos aqui de vídeo você consiga ter algo um pouco mais definitivo, né? Que te ensina a montagem, que te ensina a interpretação, que te ensina a utilização, que dá algumas observações, que mostra projeções dentro do gráfico CFD, ok? Até o próximo vídeo. Compartilha com alguma pessoa aí que pode se beneficiar do conteúdo que a gente mostrou. Tchau, tchau!